Oi, tudo bem? É bom poder estar aqui de novo compartilhando um pouco mais a palavra de Deus com você. Hoje eu quero chamar a sua atenção e a minha também para algumas verdades muito importantes que estão no texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João 3,16, um texto que você deve conhecer bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um texto que mostra o imenso e incomparável amor de Deus por você e por mim. Você já deve ter ouvido a frase, a expressão dita por alguém: Jesus te ama, Deus te ama. Talvez você já tenha lido essa expressão, quem sabe num carro, colada em um adesivo, ou quem sabe escrito em algum outdoor. Fato é que isso é uma verdade incontestável. Deus não faz acepção de pessoa. Deus amou o mundo, todas as pessoas. Agora esse texto traz verdades no seu contexto. Eu não tenho tempo e nem é a proposta desse vídeo explorar o contexto cultural, o contexto daquele momento em que essas palavras foram ditas. Mas sem nenhum risco de cometer algum tipo de heresia, nós podemos trazê-las para a nossa realidade e aplicá-las. Primeira coisa, Deus amou, Deus ama, Deus tem um profundo amor por todos nós. Nós só somos capazes de amar uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Do ponto de vista humano, do ponto de vista existencial, não é possível amar. Na minha concepção, no meu pouco conhecimento sobre esse tema, eu não consigo ver possibilidade de haver real amor entre duas pessoas sem que elas compreendam que são amadas por Deus. É o amor de Deus que enche o nosso coração e nos dá condições de amar alguém. Esse é um primeiro fator. Deus nos ama e nos enche de amor. Há um segundo fator: por nos amar, por desejar ter-nos perto dele, ele deu o seu Filho para nos comprar, para nos resgatar. Entenda bem, ele não abandonou o seu Filho, ele não jogou Jesus fora, pelo contrário, ele deu uma missão de resgate para o seu Filho. Falou: olha, meu filho, se você não descer, se você não for buscá-los, eles não terão como chegar até nós, e nós nós os amamos e queremos eles aqui. E Jesus então aceitou a missão. E diz o outro texto bíblico que ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, uma forma humana, e veio nos salvar. Jesus e Deus nos amam. Jesus e Deus se deram por nós. Mas o outro fator é determinante, é o exemplo que eles nos dão. Eu acabei de chegar agora de uma visita. Eu tenho feito algumas visitas a algumas ovelhas, e essa visita em especial foi numa cidade vizinha, onde sou pastor interino de uma igreja. E eu fiquei impressionado com uma pessoa que é recém-convertida e está começando a frequentar a nossa igreja nesta outra cidade. A cidade chama-se Taparuba, é uma cidade vizinha à cidade de Ipanema. Olha que coisa curiosa, cheia desse amor de Deus no seu coração e do desejo de compartilhar esse amor. Sabe o que essa recém-convertida ovelha fez? Quando cheguei à sua casa, ela disse assim: pastor, eu tenho uma vizinha que mora aqui perto, que quer entrar para a nossa igreja, e ela está preocupada inclusive com algumas coisas, com o estilo de roupa que ela veste, e eu já dei algumas saias minhas para que ela comece a vestir, e eu tenho falado do amor de Deus para ela. Olha que coisa, essa ovelha recém-convertida já está evangelizando, e eu vou lá na próxima semana começar um estudo bíblico. Olha que coisa, as igrejas fechadas, as portas fechadas, mas o reino não está parado, o evangelho não está parado, o amor que nos inundou não parou. Que coisa tremenda! E esta ovelha compreendeu isso, e sabe o que ela fez? Ela evangelizou alguém. Eu vou lá semana que vem começar uma série de estudos bíblicos, preparando-a para o batismo. Assim que as igrejas se reabrirem, assim que a nossa igreja se reabrir, tanto aqui em Ipanema quanto lá na cidade vizinha Taparuba, nós vamos reiniciar o trabalho já batizando. Olha que coisa tremenda! Mas há um segundo fator que me chamou a atenção. Acabamos a conversa, li um texto da palavra e íamos orar. Ela falou: pastor, deixa eu chamar uma outra vizinha. Eu tenho conversado sobre o amor de Deus com ela, para que ela participe desse momento de oração. Uma sala relativamente ampla, não ficamos aglomerados. Eu então li o texto da palavra, orei com aquelas pessoas, falei sobre a importância de receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.
Eu não sei, talvez o meu sermão, a minha breve reflexão naquele momento tenha sido algo muito pequeno diante do testemunho que aquela ovelha tem dado. Sabe por que eu estou chamando a atenção disso? E sabe por que esse texto cabe de maneira muito própria, plena, perfeita nesta ilustração, ou esta ilustração cabe no texto? Por um único fator: o Evangelho não parou. A igreja está fechada, os bancos estão vazios. Eu tenho visto como os membros da minha igreja aqui em Ipanema, no interior de Minas Gerais, estão desejosos de voltar aos cultos, de retomar a comunhão, de adorar ao Senhor. E eu vejo numa atitude como essa, como o Evangelho está vivo no coração de algumas pessoas. Eu quero terminar essa rápida palavra fazendo uma sugestão a você. Ainda que a sua igreja esteja com as portas fechadas, ainda que a sua igreja esteja com os bancos vazios, entenda uma coisa: o Evangelho não parou, o reino de Deus não parou, as portas do inferno não vão prevalecer contra o reino de Deus, contra a obra de Deus. Por isso você deve entender que você é o mensageiro de Deus, é você que leva a palavra, é você que compartilha. Talvez você não possa ir, talvez você não possa bater de porta em porta, não possa convidar as pessoas para os cultos, mas o seu testemunho pode atrair essas pessoas para Jesus. A exemplo desta ovelha, você pode com a sua vida atrair pessoas para Jesus. Antes de orarmos, eu quero te fazer uma pergunta. A vida que você tem levado nesse tempo, que não pode ir aos templos, se reunir com seus irmãos, não pode estar ouvindo sermões, não consegue ir à sua igreja. A vida, o comportamento, o estilo de vida que você tem levado, tem atraído pessoas para Jesus ou tem afastado pessoas de Jesus? Feche seus olhos, ore por você agora. Peça perdão a Deus se você não tem testemunhado de forma que coloca as pessoas diante de Deus. Peça perdão a Deus se você não tem conseguido atrair as pessoas para Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que acompanha esse vídeo agora, e peço que em nome de Jesus todos sejamos imbuídos de um espírito, de um poder, de uma porção dobrada do teu Espírito, que nos faça romper com as portas fechadas, com a mente fechada, com o medo, e nos faça levar o Evangelho àqueles que carecem, que precisam do teu amor e da salvação. Recebe, Senhor, as nossas vidas e nos capacite a pregar o teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor use a sua vida para levar a palavra dele a outras vidas. Fique em paz, um forte abraço. A porta da igreja está fechada, mas o reino continua avançando. E você é um soldado desse reino.